E aí, guerreiros e guerreiras do Preparatório San Diego, tudo bem com vocês? Professor William aqui na área. Hoje a gente vai falar aí sobre o sistema respiratório. Vamos ver por que esse sistema ele é tão importante para a manutenção do nosso corpo. Vamos ver a questão aí da anatomia e da fisiologia, no caso do funcionamento desse sistema respiratório. Então, qual a função de todo esse sistema respiratório? Função principal, hematose. O que seria isso? Troca gasosa. Tá, que ocorre lá no interior dos pulmões. E a gente vai ver a anatomia básica desse sistema tão importante que é o sistema respiratório. Então você tem a cavidade nasal, que é por onde você tem a entrada do ar. Você tem a cavidade nasal, você tem a região ali da faringe, tá? E depois disso você tem a laringe. Lembrando que a faringe é uma parte compartilhada entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Quando você tem a epiglote aberta, você tem a laringe também aberta e o ar consegue entrar. Quando você está engolindo algum alimento, essa epiglote se fecha por ação da língua, tá? Então essa epiglote ela fecha ali a região da laringe e aquele alimento ele cai lá no esôfago. Então a gente vai ver um videozinho daqui a pouco que ilustra muito bem isso. Então você tem a laringe, que é onde a gente tem a presença das cordas vocais. Então quando o ar passa por ali, ela vibra. Traqueia se dividindo, aí você tem os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, tá? Formando ali os pulmões. Então vamos passar aí e vamos vendo uma por uma. Então quando a gente fala das fossas nasais, são responsáveis pelo umedecimento e filtragem do ar. Por isso que você tem os pelos aqui na região das narinas. Justamente são esses pelos que vão agir como se fossem barreiras ali contra partículas e até mesmo micro-organismos. E você tem a liberação ali muito ativa de muco, que formará a nossa famosa meleca. Tá? Então esse muco ele serve também como uma barreira contra micro-organismos e micropartículas, ou partículas mesmo que sejam até um pouco maiores. Então se a gente vê essa imagem aqui, ó, da cavidade ali, da face, das cavidades da face, você tem ali embaixo a língua, tá? Ali você tem toda a cavidade nasal, as fossas nasais. Você tem o seio frontal, fica na região da testa. A gente tem vários seios, né, que são espaços vazios pela nossa face. Quando você tem a inflamação, digamos assim, desses seios com produção de catarro ali dentro, você tem o que a gente chama de sinusite. Então, quando você bate o raio-x da face de uma pessoa com sinusite, você vê essas regiões dos seios, tá? Dos seios faciais cheias de catarro. Logo após as fossas nasais, a gente tem a faringe, tá? Que é a região ali compartilhada entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Ela vai ser responsável por encaminhar o alimento para o esôfago e o ar para a laringe. Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, ó, a pessoa está respirando. Então, você está tendo entrada de ar, que é aquele azulzinho. Ó, ele desce pela faringe, a epiglote continua parada e aí aquele ar consegue descer. Caso contrário, se você fosse engolir um alimento, aquela região ali, ó, da epiglote, ela ia fechar o buraquinho, aquela região vermelha, que é a laringe, fazendo com que o alimento fosse para o esôfago. Então você tem esse controle muito atuante dessa região bem simples ali, que é a epiglote, controlando a entrada de ar e a entrada de alimento. Se você conseguir acompanhar ali o que eu estou falando, ó, você tem a região da boca. Então, olha lá, você engole o alimento. Aquele alimento, quando chega ali no final da língua, a língua, quando joga o alimento para trás, ela tampa a laringe. E aí o alimento cai lá no esôfago. Se você não estiver se alimentando, você está só puxando o ar para dentro, aquela epiglote vai ficar paradona na dela e o ar desce direto pela laringe, depois traqueia e por aí vai. Aqui a gente tem um vídeo que mostra bem o funcionamento desse controle aí da epiglote. Vamos assistir. Então você teve a entrada do alimento, tá? Você tem lá a mastigação, então você tem a ativação das glândulas salivares, a movimentação da língua misturando o alimento com aquela saliva, e agora você vai ter o momento da deglutição. Olha lá, você engole, olha a epiglote como é que vai fechar a laringe. Fechou, o alimento desce direto pelo esôfago. Então, é dessa forma que acontece, é dessa forma que o nosso corpo age para que você não se engaje com o alimento. E logo após essa laringe, que é a região ali onde a gente tem as cordas vocais, você vai ter a traqueia. Né? Então, essa traqueia é formada por tubos cartilaginosos,
né, revestidos por esses anéis cartilaginosos, têm como função produzir também um muco através de células ciliadas. Então aqui você ainda vai ter aquela função, aquela atuação de filtragem do ar. Esse ar precisa chegar o mais puro possível aos nossos pulmões. Então ele umedece, filtra e aquece o ar antes de chegar nos pulmões, para que ocorra ali o processo de hematose da melhor forma possível. E aí no final dessa traqueia você vai ter ela se ramificando nos brônquios. Você tem o brônquio esquerdo e o brônquio direito. O brônquio esquerdo e o brônquio direito se ramificando em bronquíolos, e lá nas pontas desses bronquíolos a gente vai ter a formação dos alvéolos pulmonares, que é onde vai ocorrer a hematose. Aqui a gente tem a conformação ali do nosso pulmão. Então a gente vê aqui do lado direito, a gente tem 3 lobos, superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, a gente só tem 2 lobos, tá? Inferior e superior. E aí você tem aqui a formação da árvore brônquica, que é formada pela ramificação dos bronquíolos e por aí vai. E você tem a ação de um músculo muito importante, que é o diafragma, que a gente vai falar dele já já. Então, e aí, brônquios e bronquíolos, qual é a função? Vão ser canais, tá, que vão se ramificando até chegar aos alvéolos. E é através desses canais que o ar que a gente respira chega até esses alvéolos. Então você tem lá brônquios primários, secundários, terciários, bronquíolos, e na ponta desses bronquíolos a gente tem os alvéolos pulmonares, que a gente vai falar dele já já. Dentro desses brônquios a gente pode ter ali, pode ocorrer por acaso uma inflamação, uma infecção, pode ocorrer algum problema que a pessoa comece a liberar muco. E aí você pode ter um problema de bronquite, que é a inflamação daqueles brônquios, com a liberação de muco, e aí você fica todo encatarrado. Quem tem bronquite sabe o que eu estou falando, né? Então pode ser um problema que aconteça aí, que vai acontecer nessa região por liberação de muco por conta de alguma inflamação ou infecção. Então, na ponta desses bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares. E qual a função desses alvéolos pulmonares? Eles são formados por tecido epitelial pavimentoso muito simples mesmo. E, por ser uma estrutura muito pequena, os vasos sanguíneos que chegam até lá também vão ser muito simples. Vão ser os capilares venosos e arteriais, né? E os capilares, a gente sabe que eles têm uma formação muito simples também. São formados apenas pelo endotélio. E aí a troca gasosa é facilitada nessa região. Se a gente parar para perceber, se você estiver num ambiente normal e você inspirar o ar que você está mandando para dentro tem muito oxigênio. Então ele vai descer por todo o seu sistema, por toda a anatomia do seu sistema respiratório. Quando chegar lá nos alvéolos, o ar que está lá é mais rico em oxigênio do que o sangue que está passando por lá. E aí aquele oxigênio cai na corrente sanguínea. Em contrapartida, tem mais gás carbônico na corrente sanguínea do que dentro daquele alvéolo. Então o gás carbônico passa para dentro do alvéolo e aí você tem a expiração. Então o controle, essa hematose, que é essa troca gasosa, acontece dessa forma, por diferença de concentração. O oxigênio que você inala, o ar que você inala tem mais oxigênio do que na corrente sanguínea, então ele passa para lá, de onde tem mais para onde tem menos. Lembre-se, transporte passivo. E no caso do gás carbônico, a mesma coisa. No dióxido de carbono, a mesma coisa. Você vai ter mais dióxido de carbono na corrente sanguínea do que no alvéolo. Então ele vai de onde tem mais para onde tem menos, e aí você expira esse dióxido de carbono. Então quando a gente fala de respiração, não tem como a gente não falar dos movimentos respiratórios, que é a inspiração e expiração, que vão ter aí como ajudante desse processo o músculo diafragma, tá? Que é um músculo que fica bem aqui abaixo dos pulmões. Você tem os músculos intercostais e as costelas. Tá? Músculos intercostais são esses que vão ficar entre as costelas. E como é que eles vão ajudar o nosso corpo? Quando você precisa inspirar o ar, o que vai acontecer? Esse diafragma vai esticar, então ele vai puxar o teu pulmão um pouco para baixo, dando ali, aumentando a região dentro dele, e você vai ter os músculos intercostais e as costelas meio que subindo. Então você faz isso com as costelas. Tudo isso para aumentar o espaço lá dentro dos pulmões. E aí você facilita a entrada do ar por uma diferença de pressão. Então o ar entrou. E agora eu preciso expulsar esse ar. Como é que eu vou fazer isso?
suas costelas vão fazer o processo contrário, elas vão descer. Quando ela desce, ela tende a achatar o pulmão e ao mesmo momento que ela desce, o diafragma ele se contrai, ele sobe. E quando ele sobe, ele meio que aperta os pulmões. E aí você faz... Tudo isso acontece sem que você precise ficar pensando nisso. Claro que agora que eu falei, você pode se sentir um pouco desconfortável. Caramba, respirar, não sei o quê. Tem gente que se sente um pouco desconfortável, mas logo você esquece e aí volta para o controle autônomo do teu corpo. Então você tem a ação do diafragma, dos músculos intercostais e das costelas nesse movimento respiratório de inspiração e expiração. E aqui na imagem eu botei para vocês verem, ó, na expiração como é que o diafragma sobe, empurrando os pulmões para cima e facilitando a saída do ar. E no caso da expiração, ele estica, puxando os pulmões para baixo, e aí você tem a entrada de ar facilitada, juntamente com a ação das costelas e nos músculos intercostais, que vão agir ali na caixa torácica, facilitando a movimentação daquela região, tá? Seja ela para abrir os pulmões ou para ajudar na expulsão daquele ar. Então a gente tem uma região que a gente chama de tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Esse bulbo, aquela região ali bem abaixo ali, ó, ela vai ser responsável pelo controle respiratório. De que forma? Você tem receptores nesse bulbo, na artéria aorta e nas carótidas, tá? De informações sobre o controle de gases do nosso sangue. Então, quando você está com uma quantidade de dióxido de carbono elevada, o que vai acontecer? Teu corpo vai mandar que você respire mais e que o batimento cardíaco aumente. Então, você vai respirar mais vezes por minuto, né? E do caso contrário, se você estiver tranquilo, quando você está dormindo, por exemplo, a nossa respiração ela é bem basal. Então você vai respirar bem pouco, porque o seu corpo está mantendo só as atividades vitais no momento, não está tendo nenhum esforço físico, nem de exercício, nem nada do tipo. Você não vai precisar ter uma respiração tão rápida. Então ele controla para que ela funcione apenas no básico. Então o controle respiratório é dessa forma. Quando você tem um aumento na quantidade de gás carbônico, você aumenta o seu ritmo respiratório. Quando você tem uma baixa na concentração de gás carbônico, você também baixa esse controle respiratório. É dessa forma que a gente respira mais quando a gente está numa atividade física e respira menos quando a gente está dormindo. Tudo isso mediado ali pelo sistema nervoso central através do bulbo cerebral. Beleza? Galera, espero que tenham gostado da aula e encontro vocês lá no Zoom para tirar as possíveis dúvidas que vocês têm em relação aos exercícios. Valeu!